O peso do segredo. Esta é uma história real. É uma história que corrói por se ter um pecado de estimação. Nenhum pecado começa grande, começa como uma pequena semente, onde nós mesmos regamos e adubamos para que ela cresça. Lucas sempre foi considerado um homem de fé e alguém com caráter digno. Casado há 12 anos com Ana, pai dedicado de 2 filhos, ele ocupava uma posição de respeito na igreja local, sendo líder de estudos bíblicos e referência para muitos. Porém, durante anos, carregou um segredo que o corroía por dentro, um caso extraconjugal com Elisa, uma mulher também casada e membro de uma outra congregação. O relacionamento proibido começou de forma inesperada. Elisa estava com seu casamento fragilizado, devido a constantes brigas com o marido e também por dificuldades financeiras. Lucas estava meio triste, porque seu casamento havia esfriado após o 10º ano de casamento. Um dia, casualmente se encontraram na lanchonete do shopping e Lucas convidou Elisa para um lanche, e ela aceitou. Conversaram sobre temas aleatórios, e aquela tarde se passou. O pecado conquista grandes terrenos palmo a palmo. Ele sabe onde nos atacar, sabe onde fica nossa fraqueza, sabe qual prato gostamos de comer, e nos ataca em nosso ponto mais fraco. Dias depois se encontraram novamente, no mesmo horário, e lancharam novamente. Isso acontecia sempre, sem combinar nada, e assim sucedeu por várias vezes. Foi até que Lucas elogiou seus longos cabelos pretos, e Elisa amou ser elogiada. Uma mulher carente, menosprezada pelo marido e recebendo elogio, a porta do seu coração começou a se abrir. O inimigo trabalha em brechas, e eles deixaram aparecer uma brecha perfeita para tudo rolar. Ela elogiou seu sorriso e deram as mãos por baixo da mesa. O que eram simples conversas sobre assuntos aleatórios e família logo se tornaram encontros furtivos, olhares prolongados e mensagens escondidas. No princípio, Lucas justificava para si mesmo que era apenas amizade, mas, quando perceberam, já estavam mergulhados em um relacionamento ilícito, consumido mais pelo desejo que pela culpa. Tanto a esposa de Lucas e o marido de Elisa jamais desconfiariam disso, pois até então eram pessoas confiáveis. O que, a princípio, eram apenas encontros casuais, foi se transformando em algo grande e incontrolável, como uma avalanche. Elisa voltou a se cuidar melhor, a se produzir, voltou a sorrir. Foi aí que Lucas convidou Elisa para um local mais discreto e reservado, e ela aceitou. Foram para um motel, e lá consumaram o desejo de seus corações, o fruto de semanas de paquera. O pecado, no seu início, tem gosto de sobremesa, gosto de lua de mel, um sabor inigualável. Todo mundo que pratica esse tipo de pecado sabe do que falo. Se encontravam 2 vezes por semana, em dias alternados para não chamar atenção, e a chama do desejo cada vez mais forte, cada vez mais intensa. E o casal alternava suas vidas entre o pecado e a vida na igreja, usando uma máscara de santidade, mas vivendo num lamaçal de pecado. E eles viveram esse romance proibido por longos anos, até que começou a esfriar e pesar na consciência. Porque toda paixão dura até certo tempo, não dura para sempre, apenas o amor dura uma vida. Neste momento, peço por gentileza se inscrever no nosso canal Ilustração Cristã e ativar o sininho das notificações, pois isso é muito importante para nós. Os anos passaram, e o peso da infidelidade foi se tornando insuportável. Lucas vivia um dilema constante entre manter sua reputação intacta e lidar com sua consciência cada vez mais perturbada. As ministrações sobre pureza e fidelidade que ele ministrava pareciam flechas ardentes cravadas em seu próprio coração. Elisa, por sua vez, também lutava contra a culpa, até que um dia, incapaz de suportar a angústia, decidiram encerrar tudo. A separação entre eles, no entanto, não significou libertação imediata. Pelo contrário, foi quando o verdadeiro tormento começou. Lucas passou a ser atormentado por memórias dos encontros secretos, pelas doces lembranças dos momentos avassaladores entre eles, pelos olhares cúmplices e pelo peso da traição que cometera contra sua esposa e contra Deus. Ele olhava para os filhos, via seus olhares tão inocentes e sentia remorso. O medo da exposição o assombrava todas as noites.
Ele via no olhar de Ana um amor sincero que ele não merecia. Sentia o peso esmagador de sua hipocrisia sempre que levantava as mãos para orar. Mas o pecador quer manter sua máscara. Só que ninguém se divorcia do pecado com facilidade. O pecado vai atormentar sua vida por longos períodos. Vai vender caro sua separação. E, de fato, foi difícil essa separação. Eles se separaram, mas não queriam se afastar. Queriam viver um pouco mais desse romance, que tanto prazer proporcionou. E vez ou outra eles se encontravam, mesmo cientes da destruição que isso poderia causar. Eles falavam que, se fossem descobertos, iriam perder o casamento e os filhos, o nome e a moral, a dignidade e suas reputações. Mas o desejo de pecar é sempre forte, quase sempre incontrolável. É como um vício em uma droga pesada, é difícil não ceder, e eles continuavam seu romance, mesmo que de forma bem consciente. E o pecado reveste a gente, como escamas em um peixe, se torna parte de nós, e nós não nos sentimos mais incomodados. Passamos a achar normal o que fazemos, embora nossa consciência nos acuse, nos sentimos confortavelmente anestesiados com a situação. Ele tentou se convencer de que o tempo curaria tudo, mas a paz nunca veio. Sentia-se indigno do púlpito, indigno do perdão e indigno até mesmo de continuar vivendo aquela farsa. O Espírito Santo vivia incomodando ele. Foi então que, em um ato de coragem e desespero, buscou aconselhamento com o pastor da igreja. Entre lágrimas e soluços, confessou seu pecado, expondo as feridas que por tanto tempo esconderam-se debaixo da máscara de um homem exemplar. Disse que há quase 10 anos vem enganando a esposa, os filhos, o pastor e a igreja. Disse que não sabia como abandonar esse caso, porque havia se envolvido emocionalmente com Elisa, que já havia tentado várias vezes sair desse relacionamento, mas nenhum dos dois conseguiu até hoje. A reação do pastor não foi de condenação imediata, mas de muita exortação e direcionamento. Lucas compreendeu que o verdadeiro arrependimento exigia mais do que palavras. Precisava enfrentar as consequências. O caminho para a restauração não seria fácil. A confissão para sua esposa foi uma das experiências mais dolorosas de sua vida. Como Ana chorava, quanto desespero, quanta decepção. Ana sentiu-se traída, ferida, despedaçada, perdida. Não queria se abrir ao perdão, porque não imaginava que era casada com alguém tão falso, dissimulado, mau caráter. Se separou de Lucas, obrigou ele a sair de casa, senão ela sairia com os filhos, que também já sabiam o que o pai havia feito. O pastor também aconselhou a não envolver o outro casal nessa situação, porque o estrago poderia ser bem maior, já que o esposo de Elisa tem histórico de violência e crime antes de se converter, e o pastor temia o pior. Ficaram quase 1 ano separados, e Lucas buscando a reconciliação, mas Ana estava com o coração endurecido. O pastor e sua esposa viviam aconselhando Ana sobre o perdão e reconciliação, mas a ferida era muito grande e profunda. Não entendia como aquele homem conseguiu enganar a todos por tanto tempo como ele fez. Eu não acredito que só foi com ela. Com certeza teve outras além dessa, dizia Ana. E o pastor aconselhou Lucas ter paciência e a orar, porque só Deus poderia amolecer o coração endurecido de Ana. Depois de muita insistência e aconselhamentos, Ana começou a dar o braço a torcer, foi cedendo aos poucos, mas com medo de chegar perto, por medo de se machucar ainda mais. E, diante da aparente sinceridade e do aparente arrependimento de Lucas, encontrou forças para buscar em Deus a sabedoria para decidir o futuro do casamento. Ela estava dividida entre a fé e a razão, entre o amor e a decepção. Ana resolveu dar mais uma chance ao cafajeste do seu marido, mesmo sabendo que seu casamento dificilmente voltaria a chegar perto do que já foi um dia. O peso do segredo já não era mais carregado sozinho. A dor da exposição, embora cruel, trouxe consigo a possibilidade de recomeço. Lucas aprendeu que, embora cicatrizes de seus erros nunca desaparecessem por completo, a graça de Deus ainda era maior que seu pecado. O caminho da restauração foi longo, mas ele decidiu trilhá-lo, um passo de cada vez, sabendo que, apesar de tudo, a misericórdia divina ainda poderia escrever um novo capítulo para sua vida. Mas as marcas do pecado ficam no corpo, marcados como uma tatuagem, como um animal marcado a ferro quente,
O pecado deixa marcas internas intensas, ferem a alma da pessoa traída profundamente, desnorteia os pensamentos, coloca a razão em dúvida e até mesmo os planos e cuidados de Deus sobre nós. A gente se pergunta, por que Deus permitiu tudo isso? Se Deus tinha planos para nós, por que Ele permitiu eu ser enganada desse jeito? Por que permitir que eu ficasse tão ferida inocentemente? Ana foi aconselhada a confiar em Deus, esperar o passar do tempo, porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que você não entenda agora, confie, porque, embora não pareça, Deus está no controle de tudo. O casamento foi restaurado, mas Ana até hoje não confia plenamente em Lucas, e com razão. E por falar em Lucas, eu disse que o pecado não aceita se divorciar da gente, lembra? Pois bem, às vezes Lucas passa por Elisa em alguns lugares, eles trocam olhares, mas não param para conversar. Ele percebe que Elisa sente saudades, embora toda a confusão que houve. E ele, no fundo, também sente um pouco de saudades dela, mas não chega perto, para evitar contato e ter uma recaída. Esse é o preço que o pecado cobra. Ele destrói seu nome, sua reputação, seu casamento, sua dignidade e a confiança que as pessoas têm em você. Quando a casa cai, ele se afasta e fica olhando de longe, procurando outra brecha para te atacar no momento certo. Lucas não tem um lar, tem uma casa onde mora com sua esposa e filhos. Ana e seus filhos não confiam mais nele. Hoje ele sabe como é caro o preço que se paga por dar ouvidos ao pecado. O preço a se pagar é sempre muito caro. O pecado é muito gostoso de se cometer, mas o final dele é vergonha e humilhação. No final a gente pode dizer, tudo que ganhei com o meu pecado não foi suficiente para pagar o que eu perdi. Se você pensa em cometer o mesmo erro de Lucas, saiba que não há nenhuma cobertura do céu para te dar apoio. Deus tem graça para nos perdoar, mas não podemos brincar de pecar. Deus te ama, mas quem vai decidir se vai amar o pecado ou a Deus, vai ser você. Quero te aconselhar. Fuja do pecado. Não deis lugar ao diabo. Resista ao diabo para que ele fuja de você. Eis que Deus coloca diante de você a bênção e maldição, e Ele te aconselha a escolher a bênção. Compartilhe esta mensagem com quem precisa ouvir. Comente aqui se você também se identifica com esta história. Que Deus fale ao seu coração. Shalom. E até o nosso próximo encontro.